Ah, o que é? Like. O que é like? Like é Ó, estou mandando fazer, dá um like aqui, ó. Dá um like. Like deve ser para poder... Agora tem um tal no sininho aí, ó. Que eles estão falando para mim, ó. Tem um tal no sininho. Tá vendo o sininho aí? Esse sininho é para vocês apertar lá. Tum! Do campeonato em que houve uma mudança de comportamento da equipe, tá? Mas essa mudança de comportamento hoje ela é conhecida por todos os treinadores, por todos os jogadores. Então não vai ser mais uma novidade como foi ano passado, de você... Eles têm o melhor de jogadores, individualmente. E se reforçou muito também. Individualmente. Tem banco. Mas isso no futebol, nós conhecemos futebol, né? Isso no futebol, a partir do momento em que você passa a conhecer o adversário, você vê o adversário, como é que ele se posiciona, vê como é que ele funciona. Aí a coisa Acho que a ideia de jogo do Jorge Jesus não vai ser tão novidade como foi no ano passado. Quando viram, estavam anotando a placa. Esse ano, de repente... Não, ele vai ter, ele tem um time fantástico, mas acontece o seguinte, só que esse time fantástico, todo mundo já sabe a maneira como funciona. Né? Então... E, naturalmente, todo mundo vai procurar o antídoto para você... Vai procurar um antídoto para você poder... Essa marcação que você estava falando, que o Flamengo tem na frente, né? O Bruno Henrique, com o sprinter que ele tem, o Gabriel, que tem esse sprinter, foram os dois jogadores responsáveis por essa marcação. Na hora que bobeava, ainda mais o Bruno Henrique, né? Que tem um pique... Mas o Flamengo, além dos jogadores que tinha, ainda chegam para frente... Ele trouxe alternativas que não tinha. O Pedro, chega para frente o Michael... Não, trouxe alternativas. Hoje ele olha para o banco, ele pode... Ele pode até poupar alguns jogadores. Inclusive modificar a forma de jogar. Tem zagueiro novo, como o Atlético Paranaense que veio agora. O Léo Pereira. Os dois. Henrique. E tem jogador de meio campo... Ali para a função de tá mais forte. Arão e Gerson. Tá mais forte. Tá mais forte. Hoje, por exemplo, não tá jogando o Gerson. O que o Flamengo fez foi tão grande que mexeu com todo o futebol brasileiro. Acho que nós vamos ter consequência boa. Foi o que você falou no início do programa, que é bacana. Isso é importante, mas eu queria fazer uma outra pergunta. O Luxemburgo, não vou usar a expressão que ele usou, não, mas o Luxemburgo lá nos Estados Unidos disse assim, eu vou para cima do Mister. Eu vou para cima do Mister? Você falou. Eu fui com o Vasco. Eu fui com o Vasco. Mas você falou, eu vou para cima do Mister. A gente, como futebol, a gente estuda, né? A gente vê o que está acontecendo. Não foi bem isso que ele usou, não, mas... E nós sabemos como é que o Flamengo joga, né? O Flamengo joga com posse de bola no campo do adversário, abafando o adversário, marca pressiona... Mas, tática à parte, a grande pergunta é essa. O Flamengo realmente, num determinado momento, sobrou... Mas espera, é difícil saber. Acho ainda o Flamengo contratou também, Muricy. O Grêmio foi buscar, mas o Flamengo contratou muito bem também. Além de ter um time forte, está mantendo... O Vanderlei chamou a atenção que o Grêmio se reforçou muito bem. O Grêmio reforçou muito bem. O Grêmio percebeu todas as falhas que ele tinha no seu elenco e repôs muito bem. Mas eu queria perguntar estou sendo cobrado, pergunta para o Luxemburgo. Cadê a tua pergunta para o Luxemburgo? É porque eles estão acostumados que o Marco Antônio faz sempre uma pergunta que incomoda. Não, mas não é para incomodar, para ele é fácil. Houve uma grande comemoração. A tua história é inegável, todo mundo te admira, falamos isso no começo do programa, eu também te admiro muito. Você foi muito bem no Vasco, depois de ficar um tempo fora do futebol. E a tua vinda para o Palmeiras, houve uma comemoração dos teus amigos. Todos os teus amigos comemoraram. O Luxemburgo voltou, todo mundo. Muitos torcedores. Você é um treinador que tem muitos torcedores. Que gosta, foi campeão em tudo que é time, todo mundo lembra, e tem uma admiração por Luxemburgo. Mas foi quase unânime entre os teus amigos uma questão, uma colocação. Se o Luxemburgo focar só no futebol, ele vai fazer um grande sucesso, de novo, e no Palmeiras. A pergunta que eu faço, eu fico até... Você está me lembrando o Luxemburgo do passado, hoje aqui, falando de futebol com tanto gosto. Falando de tática, com prazer de falar. O Luxemburgo que eu conheci no bar do Elias, era o Luxemburgo que sentava com a gente lá e discutia. Rapaz, o Luxemburgo, técnico da seleção brasileira, quantas vezes nós ficamos conversando futebol até 5 horas da manhã? 500 vezes. Não é? Ele, técnico da seleção brasileira, ficava discutindo futebol até 4, 5 horas da manhã. Eu vejo isso nele. O prazer. 4 aqui, 3 aqui, 2 ali. Às vezes as pessoas em casa nem gostam muito disso, não, quando fica na sequência. Mas ele está tendo prazer nisso. Essa é a pergunta. Luxemburgo, você está novamente só focado no futebol.
Você sente entusiasmo por isso? Porque não é fácil ter entusiasmo na profissão depois de tantos anos. Não é para qualquer um, qualquer tipo de profissional. Você está focado só no futebol para fazer um grande sucesso no Palmeiras? Se eu vou te responder da melhor maneira possível, assim, não é questão de ser focado, é questão de escolhas. As minhas escolhas, elas não foram boas nos últimos anos. O treinador do meu nível não pode ter uma escolha ruim para ser técnico. Porque você vai me cobrar achando que eu vou lá e vou ser campeão no esporte. Você vai me cobrar que eu tenho que ir lá no Atlético, que não tinha a estrutura que tem hoje, para ser campeão. Vai me cobrar que se eu for no Vasco eu tenho que ser campeão. Porque vocês cobram de mim porque eu estou acostumado a ganhar. Então não é questão de focar, é questão de escolha. Então você passa tanto tempo em branco porque você escolheu mal. Isso chama-se gestão de carreira. E a minha carreira foi muito bem gerida. Eu sempre tive a opção de ir para onde eu sabia que eu podia ter a possibilidade de ganhar título. E nos últimos anos, aí vem uma soberba inconsciente, que é você sair do teu pedestal sem você perceber que inconsciente você muda. Bacana você reconhecer isso, cara. É você achar que você vai ganhar por você ir ao esporte. Você se basta para levar... Eu não estou desmerecendo o esporte, ninguém. Estou dizendo o seguinte, você acha que a sua presença vai fazer ganhar. E não é a sua presença que vai fazer ganhar, é o trabalho que faz você ganhar, é um conjunto que faz você ganhar, é as escolhas dos jogadores, é as escolhas da comissão técnica, é o ambiente propício, é a empatia entre torcedor e comissão técnica e jogadores, é todo um negócio, um relacionamento, um aglomerado nesse clube que faz você ganhar. Então eu escolhi mal. Agora eu continuo focado como eu sempre fui no futebol. Todas as vezes que eu estou trabalhando, eu estou focado e acompanhando todas as novidades que acontecem dentro do futebol. Por isso que quando eu falei aquela coisa de vanguarda, que não sei o quê, é porque essas coisas não são novidade para nós. Nós estamos acostumados a ver tudo isso que está acontecendo aí. Sem querer trazer para nós, como dizer, você é o cara que fez, não. É porque a preocupação minha foi como eu estou falando agora aqui. Com 67 anos, eu estou querendo saber o que está acontecendo. Estou em busca de estudo para poder entender a tal mudança que está acontecendo no futebol. Tem uma coisa, né, Vanderlei? Você prefere com gato ou sem gato? Com gato. Estou sem gato. Tem uma coisa hoje, né? Por exemplo, Marco? O treinador hoje... Ele não pode ser somente o treinador de campo. Ele tem que ser também um cara que se preocupa com um pouco de tudo. Essa foi a minha briga, Léo, que eu perdi. Um pouco de tudo, entendeu? Não é você largar a tua maior função, que é aquela de treinador. Mas você precisa estar ligado demais nas outras domínio coisas. da operação. E, sobretudo, na questão hoje do jogador, né, mental dele. O cara hoje tem que ser muito forte de cabeça, porque as redes sociais, o cara não tem mais sossego. E eu acho que, inclusive, a própria vida do treinador, hoje a vida útil do treinador, ela vai ser encurtada. Porque a dificuldade que ele tem hoje na relação com o torcedor, com todo mundo, inclusive dentro do seu próprio clube, ela tem um peso muito maior do que alguns anos. Ô, Léo, a minha chegada no Palmeiras, falei aqui, olha, eu estou chegando ao clube, ao Palmeiras, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês no vestiário. Porque é um relacionamento diferente do que era um tempo atrás. Você chegou diferente, então? Não, os jogadores estão diferentes na relação que você tinha técnico e jogadores. Então você vai ter que ter uma abordagem diferente. Antes você falava era lei. Uma situação... O mundo mudou demais. Então, que aí a minha briga... Antes não tinha. Júnior. Ele foi meu treinador, em 90, né? Foi meu treinador. Então, né? Então, quando dizia uma coisa, ponto, acabou, não tinha. Hoje você tem que explicar. Aí vem, Paulo, vem a minha discussão. Mesmo vocês tendo praticamente a mesma idade. Ele é 2 anos mais velho que você? 2 anos. Quer dizer, ele era garoto quando te treinou. Não, o Júnior tinha vindo do Torino. Eu voltei da Itália. Da Itália. 90. Então, do Torino, não foi? 90, quando você... Então, o que acontece, isso aí que eu sempre briguei, é o seguinte. Eu tinha 36 anos. 35. 35 ele tinha 37? Tem uma história que depois eu posso falar, se ele permitir eu falo, mas ele não vai deixar eu falar, não. Você pode falar que eu tenho suas também. Eu vou fazer o seguinte. Mas é história boa. Eu preciso pedir um intervalo aqui, porque hoje nós temos tempo. A parceria já dura 50 anos. Toque me voe. Olha aqui, daqui a pouquinho tem Brasil e Colômbia.
o Luiz Carlos Júnior, quem, por favor, me ajude. Lédio Carmona e Pedrinho. Você sabe as escalas Deixa eu todas, né, só cara? dá um minutinho. Luiz Carlos só. Sou Júnior, curioso. Só um minutinho. Lédio Carmona e Pedrinho. Lédio Carmona e Pedrinho, trinca do barulho de alta capacidade. Brasil e Colômbia é o seguinte, esquenta o pé aí, Luiz Carlos Júnior. Eu quero transmitir o Brasil na Olimpíada, cara. Vai ser minha última Olimpíada. Eu quero transmitir o Brasil na Olimpíada, cara. Tá pra, Deixa eu tem que pegar se classificar e tudo. Deixa eu pegar Um minuto para minuto, mas depois vocês combinarem o que pode falar e o que não pode. Só para aproveitando o teu gancho, Júnior, eu briguei muito tempo para que o treinador brasileiro fosse o head coach. Por quê? Porque hoje eu sinto que o treinador não é mais aquele treinador que chegava como o Tele Santana, como eu, como o Zagallo, como os técnicos, como o Muricy. Nós chegávamos e pegávamos, batíamos. Nós éramos o cara mais importante dentro do contexto do futebol. Não somos mais. Não somos mais. Mas essa batalha de head coach você perdeu. Eu perdi porque a imprensa, parte da imprensa não entendeu que nós, treinadores, podemos trabalhar mais tempo, que o Marco Antônio talvez fala, não está focado, nós podemos estar muito mais tempo dentro do clube e se dedicar muito mais e acompanhar muito mais coisas dentro do clube. E você ser o head coach, ser o responsável pela situação. Isso sem tirar o diretor executivo ou o gerente, que é o mando, que na Europa tem, mas o treinador tem que mandar. Os dirigentes do futebol brasileiro têm que entender que quem manda e os jogadores podem obedecer e obedecem, continua sendo o técnico. Os grandes clubes da Europa têm seu head. Sim. A administrativa pertence ao clube. Você vai continuar trabalhando dentro do campo, dando aquilo que é necessário, que cabe a você, a armação da equipe, a definição tática da equipe, tudo isso. Agora, treinamentos, alguns, você não precisa dar os treinamentos, você tem os seus assistentes para dar o treinamento e você está dentro do campo acompanhando o treinamento de perto. Mas aí, Isso é normal. No seu caso, você não abre mão da sua capacidade, da sua qualidade, que mais impressionou os seus jogadores? Não, mas eu tô com ela. Vocês esquecem que ela não é perdida. É diferente, Ela por não é exemplo. perdida. O Ferguson fazia o treino da sala de Mas treino o no Ferguson escritório ficava a semana toda e Já que nós definia. estamos falando em inglês, existe uma diferença entre head coach e manager. Final. Existe uma diferença entre o head coach, que é o chefe dos treinadores, e o head coach manager, que ele é o chefe do treinador e é o gerente do processo todo. O Sir Alex Ferguson, que ficou 232 anos no Manchester United, ele não entrava nem em campo no treino. Muitas vezes ele via pelo Ele ficava monitor. no escritório dele, ficava sentado. Técnico da seleção portuguesa foi assistente Carlos dele. Queiroz. Só tem o Mourinho. O Mourinho só tem um detalhe. Só tem um detalhe, Galvão. É diferente. Só tem um detalhe aqui. Isso aqui, Porque na Inglaterra, se fizer isso aqui, vai na ser Inglaterra ele pode não entrar em campo. Se ele não entrar em campo aqui, ele perde. Se fizer isso aí. isso aqui, vão te criticar. A realidade isso aí. brasileira. Mas ele não está falando Vão isso. falar que você não trabalha, vão falar que você sabe Ele não está falando, falando Muricy, do cara ser chefe técnico e ser o gerente de tudo do clube. Então- Ele não pode abdicar, e concordo com você, PVC. Da sua Ele não má pode sair qualidade. dentro do campo. O Alex Ferguson ficou PVC, 10 anos sem pisar num Eu tô falando, nós estamos falando treino aqui, no campo. nós não estamos falando de futebol inglês, estamos falando de futebol brasileiro. brasileiro. Então, o futebol brasileiro funciona o seguinte: o técnico tem que estar lá dentro do campo. Eu Mas não impede dele ter uma sala, que é uma sala para ele ter um escritório, para ele poder trabalhar, para ele poder fazer as coisas e fazer outras coisas. Eu entrevistava o Cafu em 96. Então, não, só para concluir o seguinte, claro. porque não podemos confundir. Eu preciso chamar um futebol intervalo. europeu com futebol brasileiro. Com realidade Se diferente. o Alex Ferguson viesse aqui e não fosse a semana todinha, quando ele fosse lá para dar, ninguém queria saber quem era o Alex Ferguson, cara. Seria totalmente eu tô falando diferente. de você, a sua qualidade. Em 95, 96, 97, você entrevistava o Cafu, falava, Cafu, qual é a diferença do Vanderlei pro Tele? O Vanderlei vai dizer pra você, Cafu, não é aqui que você vai ficar, é aqui, porque é aqui que a bola vai passar. O Tele não fazia isso. Então, essa qualidade do Vanderlei, todo jogador reconhece que, do ponto de vista tático, ele, dentro do campo, foi o melhor. Para toda a geração que ele dirigiu. Nessa geração. Mas eu não perco isso, não perderia isso. É isso que eu estou dizendo. Você não pode perder, na Mas minha não opinião, perderia a isso. capacidade de fazer esse treino. Mas isso Mas não ele tá dizendo perderia. que ele não está perdendo. Isso não ele vai perderia, abrir sabe mão por quê? disso. Presta bem atenção. O Muricy conhece a história, ele foi assistente de um cara que ele era o head coach. O Tele Santana se preocupava com a grama, Sim. se preocupava com o cara ia comer, Com a comida. se preocupava com a Com comida, um se grandão preocupava era se assim, o cara com estava corte de cabelo do jogador. Quem entendia mais que o médico. Era E aí tudo ele não assim. deixou de fazer o trabalho dele. Aqui no Brasil, quando você fala alguma coisa que seja diferente, que você quer implantar que seja diferente, eu vou falar o seguinte, por exemplo, eu sou o cara mais feliz do mundo hoje. Estou feliz de voltar para o time
onde eu comecei uma carreira e tem história dentro do clube, voltar ao Palmeiras, para mim, me gratifica muito, ter a possibilidade de fazer de novo um grande trabalho. Mas o que mais me gratifica é que a minha patota, que antigamente o pessoal falava de patota, os clubes hoje estão todos com as suas patotas. Todos os clubes estão estruturados com tudo quanto é profissional em cada setor. Fisiologia, fisioterapia, departamento médico, departamento de análise de sistema, filmagem, tudo isso era a minha patota. Que o pessoal falava patota porque eram os caras que eu levava, porque os clubes não tinham esses profissionais. Hoje, você vai para um clube trabalhar, você fala assim, eu vou levar o meu assistente. Não precisa mais do que isso, Muricy. Porque o clube tem tudo, você vai na estrutura disso. Então isso me gratifica porque eu apanhei muito por causa disso. E eu vejo, vai no clube hoje, você vai no esporte, que eu trabalhei no esporte, que é um grande clube. Que é um grande clube, meu fisiologista lá, que é grandão, Hinaldo lá, grandão, trabalhava comigo dentro do campo com calção, me dando os dados para eu poder dar o treinamento, no esporte. Então, quer dizer, isso para mim me gratifica é de eu ter começado lá atrás, tá certo? E ver essa estrutura que tem hoje os clubes com seus profissionais. Não vou falar mais. Eu acho que nós vivemos um momento aqui importante, no momento em que o Vanderlei diz, quando ele falou, houve uma certa soberba. Você saber reconhecer isso é muito importante. Fiz algumas escolhas ruins e a felicidade que ele está, passando esse trabalho belíssimo que fez no Vasco, de voltar a um clube que não ganha há 12 anos no Campeonato Paulista e que as 4 últimas vezes que ganhou o Campeonato Paulista foi com ele e ganhou o título brasileiro e ganhou títulos tão importantes. Tem uma Libertadores pela frente. Você não foi campeão da Libertadores até hoje. Eu sei que você tem as 2 orelhas fervendo por causa desse título da Libertadores. Então, muito bacana. Isso vai ser manchete em tudo que é lugar, viu? Vai ser manchete em tudo que é lugar. Até porque o futebol não tem esse tipo de discurso. É muito